Como nós vimos agora na reportagem, casos de desrespeito e até agressões têm provocado um debate sobre direitos e também deveres de motoristas e entregadores por aplicativo. Como funciona essa relação com as plataformas digitais? Em que momento se estabelece um vínculo trabalhista? Bom, são dúvidas que a Adria Rodrigues esclarece agora para a gente. Adria, explica para a gente melhor sobre essas situações, sobre esses casos. É muito importante a gente conhecer os direitos, saber também os deveres em relação às condições de trabalho, quando você contrata uma pessoa. Então, sobre esse assunto, a gente já vai começar tirando essas dúvidas, conversando com o Aleph Soares, que ele é vice-presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista aqui da OAB, e vai poder falar para a gente um pouquinho sobre onde que começa uma relação trabalhista, para a gente começar. Bom dia para você, Aleph. Bom dia, Adria. Bom dia, telespectadores. Bom, a relação trabalhista envolve uma contratação de uma empresa para com uma pessoa sobre o regime CLT. E nesse regime CLT, existem algumas características que envolvem o vínculo trabalhista, caracterizam o vínculo empregatício. O que são esses? Pessoalidade, habitualidade, onerosidade, subordinação, e isso vai caracterizando o vínculo empregatício com uma determinada empresa. Quais são os direitos e deveres, de um contratante e de um contratado? Seja a pessoa, o empregado doméstico, seja o empregado de uma empresa? Perfeito. Existe, lógico, uma contraprestação, e por essa contraprestação você recebe aquele salário, aquele valor, mensalmente, por aquele salário, mensalmente, quinzenalmente. E aí o que acontece? Essa relação ela é uma relação regida por um código específico, por uma consolidação específica, que é a CLT, certo? E nesse sentido que se estabelece esse vínculo empregatício. Bom, nesse caso específico que a gente acabou de assistir a reportagem, mostrando uma situação ali de conflito, num caso como esse, o que deve ser feito? Qual que é o direito de um, qual que é o dever do outro? Bom, o que acontece com relação às e-commerces? E-commerce é um novo modelo de negócio que, felizmente, chegou no âmbito da tecnologia. São empresas que oferecem prestação de serviços de transporte, alimentação, vestuários, bebidas, que eles trabalham com um tipo de parcerias prestadores de serviços. E até no meio jurídico, no nosso judiciário, existe uma certa discussão com relação à existência de vínculo empregatício ou não. Atualmente, a posição do Supremo Tribunal Federal, do nosso STF, é de que não existe esse vínculo empregatício, essa subordinação jurídica capaz de se verificar o vínculo empregatício. Bom, agora tem uma questão também muito importante, que é a razoabilidade, que é a questão da humanidade. Isso também tem que ser colocado em questão. O que a gente tem percebido? Existem algumas intolerâncias com relação a essa prestação de serviço. O que está faltando para poder realmente esse modelo de negócio se aprimorar aqui no Brasil é uma certa urbanidade, uma certa razoabilidade, paciência do prestador de serviço para com o cliente e vice-versa, para que esse modelo de negócio possa cada vez mais se aprimorar e se desenvolver aqui no Brasil. Bom, esse modelo de negócio, cada vez mais comum, já é bem utilizado em países da Europa, em muitos lugares. E, por exemplo, digamos numa situação como essa, se o entregador, que é o motoboy, sofre um acidente, digamos, no meio do caminho, qual que é o direito dessa pessoa? Ele tem vínculo trabalhista? A empresa tem que arcar com alguma responsabilidade? Como eu disse antes, por não haver vínculo empregatício, qualquer tipo de situação existente entre o prestador de serviço parceiro e essas empresas e-commerce, elas são reguladas pelo direito civil. Eventualmente, um acidente de trânsito, a gente tem a legislação de trânsito para poder realmente albergar esse prestador de serviço. E qualquer tipo de relação que não... qualquer intercorrência na relação entre as empresas e-commerce e o prestador de serviços, elas são todas dirimidas pelo direito civil. Ok. Bom, então, nesse sentido, é importante que haja essa questão o bom senso, É fundamental para poder reger aí as atitudes das pessoas em casos como esse, que não há aí uma legislação específica. O que a gente está percebendo é que existem algumas controvérsias com relação a, por exemplo, a vestimenta de quem está transportando um passageiro de um ponto A para o ponto B, a questão da entrega do alimento, se é na portaria ou se é no apartamento.
Pode ser também, fica uma dica para as empresas de e-commerce, já regular isso nos seus termos de uso, né? De verificar ferramentas dentro do aplicativo que possam viabilizar e regulamentar isso dentro dos aplicativos. Mas algumas controvérsias que são estabelecidas como vestimentas, como entrega de alimentos, como entrega de vestuários, aonde eu vou entregar, se é na portaria, se é no apartamento, lá no 10º andar. Então, assim, são coisas que faltam um pouquinho de razoabilidade e também de regulamentação do próprio aplicativo para com os prestadores de serviços. Ok, obrigado pelas suas informações, Aleph. Então, tá aí, dúvidas tiradas é importante, né? Que a pessoa tenha bom senso, razoabilidade, tenha humanidade com as pessoas, né? Afinal de contas, as tecnologias estão aí, a gente não pode ter, enfim, tecnologias, ideias do século XXI e condições de trabalho do pensamento do século XIX. Tem que evoluir junto com as tecnologias, inclusive evoluir o pensamento. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Falou muito bem, Adria, é isso mesmo. É preciso, sobretudo, respeito, né? As relações humanas precisam ser bem estabelecidas, respeitar o ser humano, respeitar o profissional. Isso está até acima da lei, né? O bom senso.